eu fiz um vídeo aqui e o nome é Deus sem conto de fadas. E estou aqui para fazer a segunda parte, como eu estava dizendo. Naquela época de Moisés, eu acredito que existia um fenômeno no deserto, e ele, por ter vivido no deserto e ter ficado lá muito tempo, ele conhecia esse fenômeno. Fenômeno que existia naquela época, fenômenos que existem hoje, de repente esse não existe mais, mas se buscar a história, se buscar historiadores, de repente vai ver que realmente existia esse tipo de fenômeno naquela época, e ele usou esse fenômeno para poder tirar o povo do Egito. O mar se abria naquele momento, naquela época, e ele sabia que abria naquela época, tirou o povo no momento certo de tirar o povo do Egito. Mas como eu disse, quem escreve o livro, quem conta a história, aumenta as coisas. E eu acredito que religiosos também, se aproveitando desses fenômenos, começam a unir esses fenômenos com Deus. Diz que foi milagre. E para mim não foi. E quando a cidade lá de Sodoma e Gomorra, não me lembro muito bem, mas eu acho que é isso, foi destruída, que caiu vários meteoros em cima. Dizem que foi Deus que destruiu a cidade. Para mim também, nessa época, aconteceu isso. Para mim foi um fenômeno, para mim foi uma coisa que acontecia. Como um cometa Halley, quando passa, de tantos e tantos anos. Mas religiosos se aproveitam dessas coisas para poder botar medo no povo. Para poder ganhar fiéis através do medo. E os livros, as pessoas contam dando ênfase, contam botando mágica na história. Porque todo mundo sabe que, ou nem todo mundo, que teve uma época que teve o concílio de Nicéia, que a Bíblia foi tirada algumas coisas e colocado algumas coisas de acordo em ajudar a ele, religioso, a poder conter mais o povo. Conter mais o povo através da Bíblia. E eles, sabendo que estavam fazendo um livro que era para poder controlar um povo, eles não poderiam fazer esse livro sem botar esses contos de fadas que eles botam de milagres e milagres. Como eu disse, Deus não precisa de estar fazendo milagres, Deus não precisa de estar fazendo isso ou aquilo. Para mim, Deus já fez o milagre. Para mim, o mar vermelho se abrir foi um milagre, mas um milagre que já existia e que Moisés conheceu aquele milagre, que Moisés sabia quando ia acontecer aquele milagre. E ele foi ao encontro desse milagre para passar no mar vermelho. Mas um milagre que dá-se o nome hoje de fenômeno, como a ciência também pode explicar o fenômeno. Eu creio em Deus, em si. Sei que eu tenho que fazer a melhor coisa possível. E não é fácil tu tá sempre buscando o melhor, porque o ser humano é falho, porque o ser humano tem uma origem má, o ser humano é difícil. Às vezes tem pessoas que não é pelo lado de roubar ou de matar, mas às vezes é pelo lado de traição, pelo lado de mulheres, ou por algum motivo. Só que o nosso papel aqui é tentar estar evoluindo e procurar fazer o melhor possível para ter o melhor possível, como eu disse, que acredito na reencarnação e digo, de repente a pessoa pode se preparar aqui hoje para não ter que voltar, para ir para um lugar melhor. E tem outras que às vezes vão ter que voltar, mas também não teve uma vida tão má que vão voltar melhor. Mas como eu digo, o melhor mesmo é ir para esse estágio melhor,
e ficar lá, porque lá não vai existir as aflições que existe aqui, nesse plano, aqui. E como eu estou dizendo, na Bíblia também tem muitas coisas boas. A pessoa pode olhar a Bíblia e ver ali coisas boas para se ajudar, para evoluir, para poder crescer espiritualmente, sem precisar dos contos de fadas que tem na Bíblia. Mas eles fizeram isso por saber que o ser humano gosta de conto de fada, gosta de misticismo. Eu não sei como é que a Igreja Católica se denominou uma igreja cristã e no passado queimavam pessoas que não era de acordo com os jeitos que eles criam em Deus ou em Jesus. Eles não tiveram tolerância. Eles queimavam como se fossem bruxos. Eu não sei como é que ela que diz que é uma igreja monoteísta e tem vários deuses para vários dias do ano, para várias festas que vai fazer, que é dia disso, é dia daquilo. E coisas que ela tinha que fazer em prol do povo, ela não faz, como seria abrir a mente para pensar no uso da camisinha, como ela é contra, para pensar nos testes aí da ciência, para medicina. Eu acho que ele se preocupa muito com o espiritual e se esquece que a gente está vivendo aqui na carne. A gente não está vivendo no espírito. Então, o momento é de pensar na carne, não de se pensar espiritualmente. E não precisa de várias historinhas e vários contos de fadas, de milagres ou de destruições. Eu acho que tem que conscientizar melhor o seu povo, os seus servos, e mostrar para eles que tudo de bom que eles fizerem hoje aqui, eles terão um retorno. E tudo de ruim que eles fizerem aqui também, hoje, eles também vão ter um retorno. Porque pensando dessa forma, eles não precisam de ficar com medo que Deus vai matar eles, que Deus é fogo consumidor. Porque não é Deus que vai consumir eles. São eles que estão se consumindo a si próprios, com mentiras, com ganância. Então não é Deus que vai te julgar, vai te queimar, vai te devorar. Quem se devora, quem devora a si próprio, somos nós mesmos, com os nossos atos. E não tendo tempo de pagar o preço aqui, volta para pagar numa outra vida. Porque Deus é bom. E para mim, isso é a justiça de Deus. Ele te dá várias oportunidades de vida para você conseguir ir para um plano melhor. E vou falar para vocês, eu creio em Deus. E não sou espírita. Porque da forma que eu estou falando aqui, vocês podem pensar que eu sou espírita. Eu não sou. Tem algo no espiritismo que eu acho interessante, que eu sou de acordo. Tem outras coisas que eu não sou de acordo. Então eu não sou espírita. Só estou tentando falar alguma coisa da forma que é o que eu penso. E vou tentar fazer outros vídeos, continuando esses que eu estou fazendo, esses dois que eu fiz, tentando falar alguma coisa. Se você gostou, aperta aí gostei e continua assistindo aí meu vídeo. E fim de papo.